Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que bom nós separarmos um momento para estudarmos a lição da escola sabatina, para nós buscarmos mais conhecimento, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria, entendimento, e que todos tenham um dia bastante abençoado e feliz. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 8 de abril de 2025, a lição 2 de hoje, ela tem como título A Pergunta de Isaac: Onde está o cordeiro? Os cordeiros, eram sacrificados lá no Antigo Testamento, através do povo de Israel, com uma forma de Deus apontar de que viria o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que tira os pecados do mundo. E essa primeira menção bíblica relacionada a um cordeiro, que do hebraico é Zé, ela ocorre dentro da história em que o amor também é mencionado aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22. E a lição de hoje é baseado ali em Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8, Êxodo capítulo 12, versículos 3 até 13, e também Apocalipse capítulo 5, versículos 5 até 10. Aqui nós podemos ver a história de Isaac, que nos ajuda a entender de como os cordeiros eram usados assim de modo simbólico. E nessa história maravilhosa de Isaac, em que seu pai Abraão, por ordem de Deus, pede que ele sacrifique seu único filho da promessa, que é o Isaac. E isso ocorreu ali no Monte Moriá. Porém, Abraão responde para Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro do holocausto, que está lá em Gênesis 22, 8. E assim, Jesus, ele é comparado a um cordeiro, né? Por isso que os cordeiros eram sacrificados quando apontavam para Jesus. E assim Jesus, como um cordeiro, né, sem manchas, né, sem pecado ou imaculado, como fala lá em 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, que ele foi morto para realmente salvar a humanidade, que diz lá em Apocalipse 5, 6, e que o apóstolo João, o evangelista, ele vê no trono do tabernáculo celestial, lá no céu, ele observa essa cena. E na primeira menção do cordeiro no livro de João, no capítulo 1, versículo 29 até 34, parece que João Batista, ele estivesse assim respondendo justamente a pergunta que Isaac fez: onde está o cordeiro? E o cenário não poderia ser mais apropriado, né, e bem detalhado, porque João Batista, ele estava pregando o arrependimento das pessoas, e as pessoas, os pecadores, sentiam sensibilizados, se arrependiam, e eles eram batizados ali justamente por João Batista, simbolizando ali a morte, né, do pecado e o início assim de uma nova vida. Mas ali, todos ali reunidos, e João Batista batizando muitas pessoas, né, levando ao arrependimento muitas pessoas. E eis que de repente, ao longe aparece Jesus e vai se aproximando de João Batista, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E assim os céus anunciaram realmente esse Cordeiro, que está lá em Mateus 3,17, o verdadeiro Cordeiro, Jesus. Observe que uma voz do anjo do Senhor também anunciou do céu a solução para o problema de Abraão e Isaac, quando do céu veio a provisão de um cordeiro para substituir a morte de Isaac,
que está lá em Gênesis capítulo 22, versículos 11 até 14. E na lição de hoje, nós vemos esse grandioso Deus, Criador e mantenedor do universo, dar uma ordem para Abraão, seu servo, né? Que diz lá: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, que está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Esse é um comando assim surpreendente, porque Isaque era o filho da promessa que Deus havia prometido várias vezes, que do próprio corpo de Abraão viria uma nação tão numerosa quanto as estrelas do céu, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 2 a 3. A ordem de Deus para que fosse sacrificado Isaque foi para testar a fé de Abraão. E assim os testes de Deus provam e purificam e fortalecem aqueles que têm fé em Cristo, e aqueles que seus filhos têm fé realmente são provados. E chegando juntos, Abraão e Isaque ao Monte Moriá, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre seu filho Isaque. Porém, estava com ele o fogo e o cutelo para executar realmente o seu filho. Foi quando Isaque perguntou ao seu pai assim, Isaque perguntou para o seu pai e disse assim: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 7. E aqui parece a primeira menção bíblica a um cordeiro no hebraico, que diz sé, do hebraico, que ocorre na mesma história em que o amor ele é mencionado pela primeira vez justamente no livro de Gênesis, no capítulo 22. A ordem de Deus para Abraão era para sacrificar seu filho Isaque, era naquele momento uma prefiguração do sacrifício de Deus que faria mais para frente através do seu filho unigênito, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que era Jesus, para morrer pela humanidade, para livrar-nos da morte e do pecado. Tanto é que o Cordeiro, ele é um dos símbolos mais frequentes do livro do Apocalipse, onde Jesus é chamado de o Cordeiro por mais de 20 vezes. Quando o evangelista João tem essa visão na ilha de Patmos, na Grécia, ele assim, bem isolado, que os romanos o colocaram naquela ilha, ele observa dali o tabernáculo celestial. E ele adentra esse trono de Deus soberano, nessa visão, e ele vê o papel central do Cordeiro na salvação da humanidade. Deus, de uma forma didática, permitiu o sacrifício de cordeiros para apontar para o povo de Israel que viria o verdadeiro Cordeiro, Jesus, ser morto para salvar a humanidade. E nós podemos ver o paralelo que existe entre Isaque e Jesus, quando Deus diz a Abraão: toma teu filho, o único filho Isaque, a quem amas, que está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2, e quando também a Bíblia diz para João 3,16, quando ele afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê e não pereça, que está lá em João 3,16. A Bíblia, ela responde à pergunta de Isaque com bastante detalhes, de um modo assim, bastante assim, progressivo, que no começo aqueles rituais da Páscoa, eles, que eram mortos cordeiros, até a ocupação da ilha de Araúna, quando ocorreu ali no Monte Moriá, que existia um proprietário ali, que depois ela foi comprada por Davi por 600 ciclos de ouro, e assim por diante, foi sempre apresentando esse cordeiro. E a história do Antigo Testamento, ela é pontuada por inúmeras profecias messiânicas
que prevêem a ocasião que a pergunta que o filho da promessa fez para seu pai Abraão seria respondido na íntegra, né? A Bíblia menciona em Gênesis 22 que o pai da fé, Abraão, seu único filho Isaque, eles caminhavam assim juntos ali, que menciona ali em Gênesis 22, versículos 6 e 8, tranquilamente, confiante e com fé. E ao perceber o que estava para acontecer, o filho da promessa, Isaque, não mostrou qualquer resistência. E ele teria realmente condições físicas, né? Porque Isaque tinha 36 anos na época, mais ou menos, né? Porque a sua mãe, a Sara, ela teve o Isaque com 91 anos e ela morreu com 127, né? Só aí já dá os 36 anos. E a Bíblia diz que ela morreu 3 anos posterior ao oferecimento de Isaque em sacrifício. Então seria na faixa de 36 anos, mais ou menos, Isaque. Então ele era um homem, ele podia resistir a isto, né? Mas também pela fé e pela obediência, ele realmente mostrou realmente um homem, já não é nem um guri, um homem com fé, assim como seu pai Abraão. Diferente, né, de que muitos aí pensam, né, que Isaque fosse talvez uma criança ou um moço. Na realidade é um homem de 36 anos. E assim poderia perfeitamente ter resistido e não aceitado, mas por obediência, ele aceitou e fé realmente no Senhor, porque o próprio pai Abraão disse para Isaque bem antes que Deus proverá, e como de fato proveu. E o velho pai teve a certeza da nobreza do caráter do seu precioso filho da promessa. O cutelo foi erguido, mas do céu houve uma voz do Senhor impedindo dele, Abraão, prosseguir no sacrifício. E novamente Abraão ergueu os olhos, mas dessa vez ele viu a provisão de Deus, um cordeiro, né, para estar no lugar realmente de Isaque. O Senhor instituiu a Páscoa e a festa dos pães asmos antes da saída dos filhos de Israel lá do Egito. As duas celebrações comporiam o calendário judeu de festas, né, cerimônias anuais, onde a primeira que inaugurava as demais representava assim libertação. E o sacrifício de um cordeiro para cada família era exigido, né? Está lá em Êxodo 12:3. Simbolizou o sacrifício de Cristo que viria depois, e a sua obra de salvação. E em cada lar seus filhos, como está escrito na Bíblia: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, que está lá em Atos 16:31. O cordeiro sem defeito, está lá em Êxodo 12:5. O sangue nos umbrais das portas de Êxodo 12:17 anunciavam este plano de redenção de Cristo que viria mais tarde para morrer na cruz do Calvário. Nessa história de Isaque, de Gênesis 22, e do povo de Israel de Êxodo, vemos a providência divina para aquele cordeiro especial, sem pecados, que no futuro morreria por todos nós, que foi Jesus Cristo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, como Isaque creu, como Abraão sempre acreditou, quando você passa a obedecer os estatutos e mandamentos, e quando você aceita a Jesus com sinceridade, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras e poderá ver perfeitamente, né, esse sacrifício que Abraão queria fazer, colocando seu filho, né, para você entender esse grande amor que Abraão e seu filho tinham por Jesus. E quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo,
Ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que aceitamos a Ele como Salvador, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições não haverá. Você participará da grande festa, as bodas do Cordeiro, as bodas de Jesus, numa festa que o olho jamais viu. E você, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.